Gente, nossa segunda parte da correção dos exercícios, dentro de razão, a questão da escala. Escala compara duas medidas. A medida da representação, seja um desenho, uma maquete, uma escultura, o que for feito em comparação com o tamanho real. Dentre essas razões especiais que a gente está vendo, velocidade, que é quilômetros por hora, densidade, que é massa pelo volume, todas elas vão ter unidades, só que no caso da escala, como as duas unidades são de comprimento, por exemplo, de largura, a gente vai colocar na mesma unidade e na hora de simplificar a gente não usa a unidade. A escala é de 1 para 10, de 20 para 1. A gente não bota aqui nem velocidade quilômetros por hora, a gente acaba não usando as medidas, no caso, as unidades de medida na resposta. Então vamos ver o primeiro exemplo. Qual foi a escala se tem uma parede de 5 metros foi representada por 5 centímetros? Se eu quero descobrir a escala, eu vou comparar a representação, ela foi representada por 5 centímetros, mas a parede, na realidade, mede 5 metros. Então, a primeira coisa é escrever nessa ordem. Na realidade, embaixo e a representação em cima. Eu agora vou procurar escrever os dois da mesma unidade. Eu costumo colocar na menor unidade, no caso centímetros. 5 centímetros são 5 centímetros e 5 metros, se cada metro vale 100 centímetros, 5 metros são 500 centímetros. Agora que está na mesma unidade, eu simplifico e 5 por 500 dividido por 5 vai dizer que a escala é de 1 para 100. Essa é a escala nesse caso. No nosso item B, tem um objeto de 2 milímetros de largura que foi representado por 10 centímetros. Então, o tamanho real dele era de 2 milímetros e ele foi representado por 10 centímetros. Então, em primeiro lugar, eu escrevi na ordem correta. Segundo lugar, eu vou escrever na mesma unidade. Eu prefiro colocar na menor unidade das duas, que no caso é milímetros. Aqui embaixo eu permaneço com 2 milímetros e em cima 10 centímetros são 100 milímetros. Cada centímetro na tua régua vale 10 milímetros. Agora que está com a mesma unidade, simplificando o 100 e o 2, daria 50 para 1. A última escala desta parte da folha tem uma distância de 12 quilômetros que foi representada por 6 centímetros. Então, a representação de 6 centímetros vai em cima. A distância de 12 quilômetros vai embaixo. Agora que foi colocado na ordem, sempre a realidade embaixo, eu vou colocar na mesma unidade. A menor que tenha centímetro, eu prefiro trabalhar com centímetro. 12 quilômetros, tu pode utilizar aquela tabela para fazer a transformação. Eu gosto de transformar assim. Eu tenho 12 quilômetros. Se tu lembra que quilômetro, a palavra quilo significa 1000. Então, 12 quilômetros são 12 mil metros. Então, se aqui tem 12 quilômetros, eu já poderia trocar por 12 mil metros. Eu posso colocar um M ali se eu quiser. Mas a gente sabe que cada metro vale 100 centímetros. Se essa medida está agora em metros e eu quero transformar em centímetros, bastaria eu multiplicar por 100. No caso, colocando mais 2 zeros aqui, eu passei para centímetro. Se eu quisesse passar de metro para milímetro, eu estaria multiplicando por 1000. Aí eu teria que colocar mais 1, 2, 3 zerinhos. Mas no caso é centímetro. Está correto. Eu vou cancelar, porque é a mesma unidade. Eu vou dividir agora em cima e embaixo por 6. Daria 1. E aqui embaixo 12 por 6 vai dar 2. E ainda tinha 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Essa é a escala. Antes de passar para o outro lado da folha, lembrando que eu pedi, além de encontrar a escala, eu pedi para informar se é uma ampliação ou uma redução em cada caso. Então, a princípio, tu não precisa ver nem pela escala, pelo cálculo, mas olha, se a parede tem 5 metros e foi representada por 5 centímetros, então isto é uma redução. No outro lado, se eu tinha um objeto de 2 milímetros e eu desenhei ele com 10 centímetros, eu fiz esse desenho muito maior que o tamanho real. Então, isso seria
uma ampliação. Aí tu já pode reconhecer um padrão que quando o número maior está embaixo é uma redução, porque o número de baixo representa a realidade. A realidade, nesse caso, é 100 vezes maior que o desenho, então o desenho é uma redução. No meu outro caso, o objeto de 2 milímetros foi representado por 10, o número maior está em cima. A representação está em cima. A representação, nesse caso, é 50 vezes maior que a realidade, então foi uma ampliação. E nesse caso aqui, o número maior está embaixo, né? Nós podemos ver, ou pensar, a distância de 12 km foi representada só por 6 centímetros, então foi uma redução. Certo? Continuando aqui, para completar esses de escala, nós temos ali próximo um carrinho de 8 centímetros de comprimento, quando o real tem 4 metros. O carro real tem 4 metros, esse aí foi um Hot Wheels, por exemplo, ele tem 8 centímetros, então vamos ver a escala. Sabe, se o tamanho real é 4 metros, se o carrinho tem 8 centímetros, escrevemos agora na mesma unidade, eu vou deixar em centímetro, 4 metros, cada metro tem 100 centímetros. Agora, simplificando por 8, 1 para 50. Isto é uma redução. Uma representação de 4 centímetros da espessura de um fio de cabelo, que mede 0,08 milímetros de espessura. Então, nesse caso, o tamanho real é 0,08 milímetros de espessura, enquanto a representação tem 4 centímetros. Eu gostaria de escrever na mesma unidade, que seria o milímetro, por ser a menor. Se cada centímetro vale 10 milímetros, então 4 centímetros tem 40 milímetros. E aqui embaixo 0,08 milímetros. Eu já posso cortar, mas para fração com decimal, não gosto muito, uma confusão. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo multiplicar por 10, 100, 1000 em cima e embaixo até anular. Por questões de espaço e organização, eu vou fazer os cálculos aqui na parte superior da folha. Não tem problema, o professor deixa, sou eu. Então, nós temos ali em cima 40 sobre 0,08, certo? Se eu quero que a vírgula desapareça, eu vou multiplicar aqui em cima por 10, 100, para a vírgula se deslocar 2 para a direita. Então, o número de cima, que é o 40, eu vou multiplicar por 10, 100. Agora, simplificando, eu vou dividir aqui 40 por 8, vai dar 5, vai dar 500 para 1. Essa é uma baita de uma ampliação de um cabelo. E esse último, eu falei que uma foto original de 10 por 15 foi representada em um desenho de 10 por 15. A foto tinha 10 por 15, 10 de largura, 15 de comprimento, e o desenho também, ele foi feito em tamanho real. Então, em primeiro lugar, isso não é uma ampliação nem redução, foi feito em tamanho real. Mas qual é a escala? É 10 por 15, 15 por 10, é 10 vezes 15? Todos os exemplos, eu colocava uma dimensão. Eu falei agora no último sobre a espessura de um fio de cabelo, né? Eu falei sobre o comprimento de um carro. Eu poderia fazer o comprimento do fio de cabelo, eu poderia ter falado da largura do carro. Então, simplesmente, se eu quero montar a escala bem direitinho, eu poderia escolher uma medida. Por exemplo, vou comparar os 10 centímetros com os 10 centímetros. Né? Ele é 10 por 15. Então, eu vou comparar. Se eu quero montar assim bonitinho, eu vou colocar os 10 centímetros de largura do desenho comparando com os 10 centímetros da realidade. Simplificando, isso vai dar 1 por 1. Como a gente falou, isso não foi aumentado nem reduzido, então seria a escala 1 por 1. É isso aí.